Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 9, a fonte da vida. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando mais uma vez a Tua bênção. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, abrindo a nossa mente para compreender a mensagem que o Senhor tem para nós hoje, Pai. Dá-nos a Tua bênção, pelos méritos de Jesus pedimos. Amém, Senhor. A fonte da vida. O verso áureo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Jesus diz que só Ele salva. Só Ele é o caminho que leva para o céu. Então a proposta papal de que todas as religiões adoram o mesmo Deus e que todas as religiões levam para o céu é uma proposta falsa, porque Jesus está afirmando, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No Evangelho de João, quando questionado sobre quem era, Jesus muitas vezes respondia usando um termo que designa a divindade. Ele dizia, eu sou. Essa era uma referência inconfundível ao próprio Deus, que apareceu a Moisés na sarça ardente, dizendo, eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3, verso 14. E esse mesmo Deus, o eu sou, então se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João 1, 14. O tema do eu sou permeia o Evangelho de João. O versículo para memorizar desta semana reflete esse tema. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. O eu sou é o pão da vida. O eu sou é a luz do mundo. O eu sou é a porta das ovelhas. O eu sou é o bom pastor. O eu sou é a ressurreição e a vida, a videira verdadeira. Nesta semana, vamos continuar estudando a revelação de Deus conforme nos foi dada em João. Também vamos explorar de maneira mais detalhada o outro lado da realidade. Apesar das poderosas evidências de que Jesus é o Messias, muitas pessoas o rejeitaram. Estudaremos essa questão por duas razões: para evitar o mesmo erro, mas também para descobrir como podemos alcançar aqueles que correm o mesmo risco. Mostrar que Jesus é a fonte da vida. Jesus é o Salvador único, o Filho unigênito de Deus, que nasceu de uma forma diferente nesta terra, viveu uma vida diferente. Jesus é um caso único. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso irmão mais velho, Ele foi para o céu preparar um lugar para aqueles que o amam e Ele vai voltar. Aleluia! Na parte de domingo, a vida estava nele. Isso está em João capítulo 1 e o verso 1. O apóstolo afirma claramente que Jesus é Deus, o Filho de Deus. Consequentemente, em João capítulo 1, verso 4, a referência à vida deve ser necessariamente à vida divina, a autoexistência eterna, que não deriva de coisa alguma, porque diz João 1,4, nele estava a vida eterna, a essência da vida, e a vida era a luz dos homens. Pelo fato de que Cristo possui vida em si mesmo, Ele pode dar a sua vida e pode tornar a tomá-la, exatamente como diz em João capítulo 10 e o verso 17. Abra sua Bíblia e leia comigo, João 10, 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Jesus não foi forçado, não foi obrigado a morrer, Ele morreu voluntariamente, Ele deu a sua vida e tornou a tomá-la, porque Ele tem vida em si mesmo. E pelo fato de Ele ter vida em si mesmo, Ele pode dar a vida a quem Ele quiser.
todo aquele que abraçar a Jesus como Salvador, ele receberá vida eterna. João capítulo 5 e o verso 21. Abra sua Bíblia e leia comigo. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que ele quer. O termo vida aqui no Evangelho de João vem do grego zoe e ocorre 36 vezes no Evangelho de João, cerca de 25% dos usos feitos no Novo Testamento. Em João capítulo 1, versos 4 e 5, além de se referir à fonte da vida em nosso planeta, a palavra também está ligada à salvação. No restante do Evangelho de João, a ideia da vida, zoe, é expressa com mais frequência como vida eterna, a promessa da salvação. Assim, aquele que concedeu vida na criação é o mesmo que traz salvação e vida eterna ao mundo perdido. Por que Jesus veio a este mundo? Qual o propósito da encarnação de Jesus Cristo? João capítulo 1, verso 29. Abra sua Bíblia e leia comigo o Evangelho de João capítulo 1 e o verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse texto nos leva para o Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, Deus fez com que Adão matasse um cordeiro e Adão foi vestido e Eva também com a pele do cordeiro. Cristo estava ali simbolizado pelo cordeirinho morto no Jardim do Éden. E desde o pecado de Adão e Eva no Jardim do Éden, os cordeirinhos estavam sendo mortos. O santuário da terra, ele foi montado dentro de um cerimonial da matança dos cordeiros. Existia a morte do cordeiro diariamente no santuário da terra. Quando Jesus Cristo apareceu para João, e a Bíblia diz que ele, olhando para Jesus Cristo, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali estava o cumprimento da profecia, lá de Gênesis 3,15. A promessa da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, Gênesis 3,15. Ali estava o cumprimento desta profecia. Abra também a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3 e o verso 16. Este é o texto clássico do plano da salvação. Aqui diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E em João capítulo 6 e o verso 40, o Evangelho de João capítulo 6, o verso 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Salvação só em Jesus Cristo. Ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu ao céu, é o Deus vivo, que vive eternamente. E porque ele vive eternamente, ele tem vida em si mesmo, ele pode dar vida àqueles que nele creem. Isso é o que você pode ler também em João capítulo 10. O Evangelho de João capítulo 10 e o verso 10. Leia comigo. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para que você vivesse eternamente. Não é somente viver 70, 80 anos nesta terra cheia de sofrimentos e de doenças. Não, meu querido irmão, minha querida irmã. Jesus veio para que você tenha vida plena, vida eterna. Jesus está oferecendo para você a imortalidade que é dele. Seremos seres humanos imortais, recebendo de Deus a imortalidade, porque o que é corrupto se revestirá da incorruptibilidade e o que é mortal será revestido da imortalidade. Esta é a promessa que se cumpre na volta de Jesus. Lemos também em João capítulo 12 e o verso 27. Agora minha alma está perturbada e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Jesus Cristo tremeu diante da morte, porque a natureza humana de Cristo não queria morrer. Mas, queridos, Jesus Cristo veio para morrer. Por isso, este verso nos ilumina. Agora minha alma está perturbada. Quando chegou o momento da cruz, o momento da morte,
Jesus disse: minha alma está perturbada, que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim, para esta hora. Eu nasci para isto. Portanto, meus queridos, Jesus tinha plena consciência da missão de morrer para salvar o pecador e para reivindicar o caráter do Pai, justificar o caráter do Pai daquelas acusações feitas por Satanás. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João capítulo 3, versos 14 e 15. Jesus Cristo veio para se tornar pecado. Ele se tornou pecado em meu lugar, no seu lugar. Ele morreu a morte que nós merecíamos morrer, a morte eterna. Ele sentiu as agonias da morte eterna. Ele sentiu a separação do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? O nosso pecado, que foi incorporado em Jesus Cristo, fez a separação dele e do Pai. Ele se sentiu abandonado. Mas, queridos, o Pai estava junto da cruz, junto do Filho. Ele estava cumprindo com o desejo do Pai, morrer para salvar a humanidade. Da mesma forma como a serpente de bronze ocupou o lugar dos israelitas picados pelas serpentes, assim Jesus tomou o nosso lugar, pois fomos atingidos pelo pecado. Ele, Jesus, assumiu a penalidade que era nossa para que pudéssemos ter a vida eterna, que era dele. Cristo também deseja que tenhamos vida em abundância. João 10, 10. Assim, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. João 1, 12 e 13. Em Jesus Cristo, você e eu nos tornamos filhos e filhas de Deus. Cristo veio para nos revelar o Pai, mostrar o caráter do Pai. Afinal, ninguém jamais viu a Deus, o Pai, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. João 1,18. Ao ver o caráter de Jesus, podemos ver o caráter do Pai. Por isso Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. O que é que nós aprendemos sobre o caráter do Pai quando nós vemos a vida de Jesus? Quando nós estudamos a vida de Jesus aqui na Terra, o que é que nós aprendemos sobre o caráter do Pai? A bondade, a misericórdia, aquele desejo de ajudar os necessitados, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, estender a mão para os carentes. Queridos, tudo aquilo que Jesus fez em sua vida era uma revelação do Pai, destruindo a caricatura horrível que Satanás pintou do Deus Pai. Satanás passou para a humanidade a ideia de um Deus ruim, vingativo, arbitrário, exigente, mas Jesus Cristo provou que o Pai é amor, é misericórdia, é bondade, é desejo de salvação. Jesus Cristo veio para revelar o Pai e salvar a humanidade. Jesus Cristo fez de você uma ovelha pela qual ele deu a vida. Ele teria morrido mesmo se você fosse a única ovelha perdida neste planeta. Jesus Cristo veio para revelar o Pai. Jesus viveu para agradar o Pai. E assim você e eu, filhos de Deus, vivemos também para agradar o nosso Pai Celestial. Aleluia! Na parte de segunda-feira, as palavras da vida eterna. Quem tem as palavras da vida eterna? Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em João capítulo 6. João capítulo 6, vamos ler os versos 61 a 68. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Verso 66. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele.
Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Muitos discípulos estavam abandonando Jesus, e então Jesus perguntou para os 12: E vocês também vão me abandonar? Foi quando Pedro respondeu: Para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. As palavras de Pedro sobre a vida eterna tratam de um tema que permeia o Evangelho de João. A ideia da vida eterna é mencionada várias vezes no contexto da alimentação dos 5.000 que foram alimentados por Jesus. Jesus diz que ele é o pão da vida, o que significa que a sua vida, morte e sua ressurreição é a fonte da salvação eterna. A expressão vida eterna ou palavras semelhantes ocorrem pelo menos 17 vezes no Evangelho de João. Essa expressão se refere ao poder vivificante que traz salvação e sentido à existência presente, bem como à vida que não terá fim, que receberemos na volta de Jesus. Assim como Jesus se tornou carne, a ressurreição que ele prometeu ocorrerá no tempo e no espaço, dando vida ao corpo físico. Trata-se da ressurreição, uma renovação da vida do Éden. O plano de Deus para Adão e Eva no Jardim do Éden, eles foram criados como seres glorificados, e nós também na ressurreição seremos glorificados. Corpos glorificados como o de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Corpo glorificado igual ao de Jesus quando ressuscitou da morte. Como podemos receber essa vida eterna? João capítulo 3, o verso 15 e 16. Recebendo Jesus como Salvador. Não há salvação fora de Jesus. Não existe salvação no hinduísmo, nem no islamismo, nem no budismo. Só existe salvação no cristianismo, não no cristianismo romano, mas no cristianismo apostólico, o cristianismo da Bíblia, que mostra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Unicamente Jesus. A salvação só existe em um nome debaixo do céu: Jesus Cristo, nome santo e venerável. João capítulo 3, verso 15 e 16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lemos também no capítulo 5 e o verso 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo nos livra da condenação. João 5, 24. E também lemos em João capítulo 6 e o verso 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Também o verso 47. João 6, 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Jesus faz declarações absolutas. Eu sou a vida. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Jesus Cristo faz declarações absolutas. Eu sou o pão da vida. João capítulo 6, verso 48. Alimentar-se do pão da vida, que é Jesus Cristo, é ter vida eterna. João capítulo 12 e o verso 46. Leia comigo. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. E no capítulo 20 do Evangelho de João, o verso 31, João diz a razão por que ele escreveu o Evangelho. Qual a razão? Qual é o principal propósito de João ter escrito o Evangelho? João 20, 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Salvação em Jesus Cristo. O Evangelho de João foi escrito para provar que Jesus é Deus, Deus encarnado, o Deus que ressuscitou e subiu para o céu. A salvação só existe em Jesus, somente pela fé.
Cremos que Jesus Cristo veio ao mundo para viver e morrer em nosso favor. Recebemos essa fé como um dom divino, mas precisamos escolher de maneira consciente nos entregar a Jesus, nos arrepender e reivindicar seu sangue para obter o perdão e a purificação dos pecados. Quando Jesus perguntou a Pedro se ele também o abandonaria, Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. João 6,68. Essa frase resume a essência da salvação e a maneira pela qual podemos alcançá-la. A salvação não vem da filosofia, a salvação não vem da história ou da ciência, nem de qualquer outra disciplina humana. A salvação vem unicamente de Jesus, que, possuindo a vida eterna em si mesmo, a oferece gratuitamente a todos aqueles que, respondendo ao toque do Espírito Santo, aceitam a Jesus como Salvador. Você aceitou, abraçou a Jesus como seu Salvador? O Espírito Santo atraiu você para Jesus Cristo? O Espírito Santo convenceu a você e a mim dos nossos pecados? O Espírito Santo nos deu arrependimento? O Espírito Santo implantou em nós a mente de Jesus? O Espírito Santo é aquele que atrai para Jesus Cristo e implanta Jesus Cristo na sua vida. Ele faz o download celestial da mente de Jesus, colocando a mente de Jesus na sua e na minha mente, para pensar como Jesus, para amar como Jesus, para ser como Jesus. Este é o propósito. A salvação, a vida eterna, nos é dada em Cristo, mas nos é comunicada através do Espírito Santo. Aleluia! Na parte de terça-feira, crer e nascer de novo. João capítulo 1, verso 12 e 13. Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13. Quais são os passos para se tornar cristão? Simples os passos. Porque aqui diz: mas a todos quantos o receberam, ou seja, todos que receberam a Jesus Cristo como Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Você e eu não nascemos do ventre materno como filhos e filhas de Deus. Não. Nós nos tornamos filhos e filhas de Deus quando abraçamos Jesus Cristo como nosso Salvador. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Por quê? Porque os que abraçam a Jesus como Salvador são gerados pelo Espírito Santo. Nascem como filhos de Deus, gerados pelo Espírito Santo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Gerados pelo Espírito Santo, nos tornamos membros da família divina, participantes da natureza divina. João escreveu seu evangelho para que crêssemos em Jesus e para que, crendo nele, tivéssemos vida eterna em seu nome, João 20, 31. Em João 1, 12 e 13, esse processo é descrito em duas etapas. Primeira, recebemos a Jesus, isto é, cremos nele. Segundo, ele nos dá o poder ou autoridade de nos tornarmos filhos de Deus, ou de nascer de Deus. Assim, há um aspecto humano e um aspecto divino em se tornar cristão. Devemos agir com fé, receber a Cristo e estar abertos à luz, mas é Deus quem regenera o coração. A própria fé é um dom de Deus que vem por ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Para ter verdadeira e inabalável fé em Cristo, precisamos conhecê-lo assim como é representado na palavra. O Espírito Santo, operando na mente, iluminando a nossa mente, desperta a fé em Deus. Os que creem em Jesus como Messias, os que o aceitam como Messias, obtêm vida eterna. João também enfatiza a importância de aceitar a palavra de Jesus, ou seja, crer na palavra de Jesus. É papel do Espírito Santo trazer convicção do pecado, da justiça e do juízo, nos atrair para Jesus Cristo, nos dar o arrependimento. Que princípio vemos em Romanos 8,16 sobre a salvação em Jesus?
Qual o princípio que está presente em Romanos, capítulo 8 e o verso 16? O mesmo Espírito, ou seja, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, ou seja, com a nossa mente, que somos filhos de Deus. O Espírito Santo nos convence de que nós somos filhos de Deus. Por quê? Afinal, fomos gerados pelo Espírito Santo. Nascemos da água e do Espírito, o nascimento espiritual. O Espírito Santo, atuando em nosso coração, produz a fé e a certeza da salvação, a certeza de que nos tornamos templos do Espírito Santo, participantes da natureza divina. Isso é muito precioso, ser participante da natureza divina. A fé bíblica, que se baseia na obra do Espírito Santo em nosso coração, é o fundamento da nossa fé. O Pai deu o Filho para morrer por nós, Jesus Cristo realizou a nossa salvação morrendo por nós na cruz, mas é o Espírito Santo que distribui a graça que nos advém do sacrifício de Jesus. É o Espírito Santo que implanta em você a mente de Jesus, é o Espírito Santo que gera em você a natureza santa espiritual de Jesus Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo trabalham na nossa salvação. Não podemos separar uma coisa da outra, porque tudo se complementa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntos na salvação do ser humano. A fé é a grande bênção. A fé são os olhos que veem. A fé é o ouvido que ouve. Segundo o entendimento humanista da fé, devemos encontrar fundamentos e critérios para a fé e depois crer. O entendimento bíblico, por outro lado, afirma que a própria fé é o fundamento, um dom de Deus. Começamos com o fundamento da fé e, a partir daí, crescemos em compreensão e em graça. A fé é um dom de Deus. É Ele que distribui uma porção de fé para cada um. O Espírito Santo implanta em você a fé em Jesus Cristo como Salvador. É o Espírito Santo que gera em nós a mente de Jesus. Nos torna obedientes como Jesus. É o Espírito Santo que nos torna apaixonados por Jesus, apaixonados pelo céu, ao ponto de não queremos mais nada desta terra. Nós estamos desiludidos com esta terra, nós queremos o céu a qualquer preço, a qualquer custo. Queremos que Jesus volte logo. Queremos ser arrebatados. Queremos viver na presença do Pai, do Filho. Queremos ser eternamente templos do Espírito Santo, que habitará em nós para todo sempre. Por isso somos participantes da natureza divina, porque o Espírito Santo hoje habita em nós, mas habitará em nós eternamente. Aleluia! Na parte de quarta-feira, rejeitando a fonte da vida. Quando as pessoas dão as costas para Jesus, estão dando as costas para a luz e para a vida eterna. Algumas das narrativas mais tristes da Bíblia estão no Evangelho de João, capítulo 1, verso 5, onde menciona que a luz veio ao mundo, mas os homens rejeitaram a luz. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A luz, que é Cristo, veio ao mundo, mas foi rejeitada. Aqui diz o verso 10, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E ainda o verso 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Queridos, aquele povo que foi chamado por Deus para ser seu agente na terra, este povo judeu se tornou exclusivista e eles se tornaram idólatras e eles rejeitaram o Messias, partindo da liderança de Israel. Eles rejeitaram, seguindo a orientação de Anás e de Caifás, eles gritaram: crucifica-o, crucifica-o. O eu sou, Cristo Jesus, foi rejeitado por muitos pelo seu próprio povo. Não é de admirar que Paulo tenha advertido em Hebreus, capítulo 10, verso 35, Paulo disse: portanto, não percam a confiança de vocês. Cristo foi rejeitado porque não aceitaram a sua palavra. O modo de pensar humanista contemporâneo começa com a dúvida. As pessoas questionam tudo para então determinar o que é a verdade. Aquilo que sobrevive ao fogo do interrogatório é aceito como conhecimento sólido, semelhante a uma rocha,
algo em que possa se depositar a fé? Algumas pessoas aplicam esse mesmo método ao estudo da Bíblia, questionando tudo do ponto de vista científico, histórico, psicológico, filosófico, arqueológico ou geológico, a fim de determinar o que é a verdade na Bíblia. Mas este sistema de pensamento, esta corrente de pensamento, está errada. O próprio método começa e se baseia na dúvida sobre a veracidade das Escrituras. Cristo perguntou: quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Isso está em Lucas 18:8. Meu querido irmão, nós temos que fugir deste modo de pensar humanista contemporâneo que começa com a dúvida e coloca a dúvida em tudo. Aquele que duvida não pode agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Deus existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Aqueles que colocam em dúvida a palavra de Deus são rejeitados por Deus. Essa experiência você encontra em Números capítulo 13. Leia comigo Números capítulo 13, vamos ver os versos 23 a 33. O que é que fez a diferença entre os dois relatórios de Josué e de Caleb e o relatório dos outros 10 espias? O que fez a diferença? Leia comigo, Números 13, 23 a 33. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo da vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aqui está a grande diferença entre os relatórios pessimistas dos 10 espias e o relatório otimista, positivo de Josué e de Caleb. Vejam o que Caleb falou. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos esta herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra, falaram mal, que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que consome os seus moradores. Isso era mentira. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Isso também era mentira, porque não eram todos de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Queridos, o relatório pessimista, ruim, que os 10 espias deram, espalharam o medo, espalharam o desânimo no meio do povo de Israel. Mas Josué e Caleb, eles tinham outro espírito, um excelente espírito. Eles eram guiados pelo Espírito Santo, porque eles tinham fé. A fé deles no Deus de Israel. Por isso Josué mencionou aqui no capítulo 14. Leia comigo Números capítulo 14, vamos ver então o verso 8. Se o Senhor se agradar de nós, palavras de Josué, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão.
Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Palavras corajosas e otimistas de Josué. Josué e Caleb representam aqueles que vão ser salvos. Agora no tempo do fim, Josué e Caleb precisam estar representando você e a mim, meu querido irmão. Diante das perseguições, das pressões, na angústia qual nunca houve, nós temos que demonstrar o espírito excelente de Josué e Caleb. Não desanimemos, porque Deus nos dará a terra da promessa. Deus nos introduzirá na Canaã celestial. Não devemos desanimar. Não podemos olhar para as circunstâncias, para o temor, para a angústia, para os sofrimentos. Queridos, nós temos que nos concentrar, o nosso foco tem que ser o céu. Deus nos colocará na terra que mana leite e mel. Jesus Cristo vai voltar, Ele vai nos arrebatar. Josué e Caleb tinham um espírito excelente. O Espírito Santo precisa estar em você e em mim. O pecado dos hebreus que estavam em Cádiz Barneia foi duvidar da palavra de Deus. E hoje, muitos duvidam da palavra de Deus. O Senhor havia pedido que eles subissem e tomassem a terra. 12 espias foram enviados a Canaã para examinar a terra. Eles voltaram com 2 relatórios diferentes. A maioria deu um relatório negativo. Disseram que havia gigantes na terra, cidades muradas, armas que nunca tinham visto antes e exércitos bem treinados. Acrescentaram que, em contrapartida, tinham sido escravos no Egito com pouca experiência militar. Com base em evidências humanas esmagadoras, 10 espias concluíram que os israelitas não deveriam conquistar a terra. Por outro lado, com base na fé, no poder da palavra, 2 espias concluíram que deveriam seguir em frente. Meu querido irmão, quem representa você hoje? Josué e Caleb ou aqueles 10 espias? A maioria sempre esteve errada. Hoje também a maioria está errada. As palavras de Josué ficam soando nos meus ouvidos. Em Números 14 e o verso 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejamos rebeldes contra o Senhor. Não vamos ter medo do povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Deus os rejeitou, o Senhor é conosco, não deveremos temer. Queridos, que o espírito excelente de Josué e de Caleb tome conta da sua mente. O Espírito Santo seja derramado sobre você e que nós creiamos na terra que mana leite e mel prometida por Deus. Deus está nos preparando um novo céu e uma nova terra. Ele vai nos introduzir no novo céu e na nova terra. Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo nos arrebatará. Nós viveremos eternamente com o nosso Deus. Que o Espírito Santo, que dirigiu a vida de Josué e Caleb, possua também a sua mente e faça de você um valoroso herói da fé. Aleluia! Na parte de quinta-feira, condenação. Lemos em João capítulo 3, versos 18 a 21, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz. Queridos, aqui o texto de João, capítulo 3, versos 18 a 21, declara que aquele que não tem o Filho de Deus, Jesus Cristo, já está condenado. No juízo celestial, somente o crer em Jesus Cristo traz vida eterna, traz salvação. Quem não crê no Filho de Deus, Jesus, já está condenado. Em João capítulo 3, verso 18, aqui lemos: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E no verso 36 diz assim:
aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E no capítulo 5 e o verso 24, capítulo 5 e o verso 24 diz: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus Cristo é o juiz no santuário celestial, no juízo celestial, e não há condenação para aqueles que abraçam a Jesus como Salvador, porque Jesus se torna também o nosso juiz. Em João capítulo 5, verso 38, também lemos: e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. E também no capítulo 8 de João, capítulo 8, vamos ler também o verso 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Nós aceitamos a Jesus como nosso eu sou, o grande eu sou, que conversou com Moisés lá na sarça ardente. O eu sou, que declarou em João capítulo 8, verso 58, antes que Abraão existisse, eu sou. Este grande eu sou é o nosso Salvador. Rejeitar a Jesus, que é a luz do mundo, nos deixa abertos à dúvida e às tentações de Satanás. Fazer isso significa se voltar da luz para as trevas. Deus transmitiu a Eva luz a respeito da árvore que estava no meio do jardim. Satanás atentou a questionar essa luz. Ela duvidou da palavra, raciocinando que um Deus de amor não destruiria as criaturas que havia criado. Eva também dependeu do que os seus sentidos lhe diziam, pensando: a serpente comeu do fruto e agora tem o poder de falar. Talvez ela esteja certa. Se eu comer do fruto, poderei também me tornar igual a Deus. Eva estava enganada. Ela se afastou da luz e o seu marido seguiu o mesmo caminho. Em Mateus capítulo 4, versos 1 até o verso 4, mostra que a nossa segurança, meu querido irmão, não está na filosofia, não está na história, não está na ciência. A nossa segurança está na firme palavra que saiu da boca de Deus. Foi assim que Jesus enfrentou a Satanás no deserto da tentação. Em Mateus capítulo 4, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 4, vamos ver os versos 1 até o verso 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus Cristo tinha como fundamento da sua vida a palavra de Deus. Está escrito. Queridos, nós temos que fazer da Bíblia, o sola escritura, a base, o fundamento da nossa vida. Está escrito. Não é o que dizem os homens, não é o que diz a ciência, é o que diz a palavra de Deus. Que princípios Cristo usou no deserto da tentação para combater os enganos de Satanás? Ele usou o quê? A Bíblia. E a Bíblia somente. A palavra que sai da boca de Deus significa vida eterna para aqueles que creem em Jesus Cristo. Cristo tinha à sua disposição a mesma ferramenta de pensamento humanista usada por Adão e Eva, pelos antediluvianos e por Israel em Cades Barneia. Jesus poderia ter questionado por que um Deus de amor deixaria seu filho no deserto 40 dias sem alimento e proteção. Ele, Jesus, também poderia ter determinado provar que era o Filho de Deus. Ele poderia ter dito: eu vou transformar essas pedras em pães e provar que eu sou Deus. Em vez disso, Jesus respondeu com a palavra de Deus. Ele agiu com base nas coisas celestiais e não segundo os padrões do pensamento deste mundo. Facilmente Cristo poderia ter racionalizado e decidido tomar uma decisão errada, o que tantas pessoas fazem. Mas Jesus Cristo agiu em cima da palavra de Deus. Está escrito, está escrito. Meu querido irmão, a Bíblia, e a Bíblia unicamente, é a base, é o fundamento,
é autoridade doutrinária. Ela é a luz, ela é a lâmpada que ilumina a sua vida, o seu caminho. Você tem que crer na Bíblia, deixar-se transformar pela Bíblia. A natureza nos forma, a cultura nos informa, mas só a Bíblia nos transforma. É um livro vivo. A palavra de Deus é um livro vivo que mexe conosco, muda os nossos padrões de pensamento. Ao se rebaixar para assumir a condição humana, Jesus revelou um caráter oposto ao de Satanás. Contudo, Jesus desceu ainda mais baixo na escala da humilhação. Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8. Como o sumo sacerdote deixava suas suntuosas vestes e oficiava com o vestuário de linho branco de sacerdote comum, assim também Cristo tomou a forma de servo e ofereceu sacrifício, sendo ele mesmo o sacerdote e ele também a vítima. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53:5. Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu Jesus Cristo a morte que era nossa, para que recebêssemos a vida que era dele. Isto é graça, a graça divina que alcançou você, meu querido irmão. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus subiu ao céu. Essa é a base, essa é a essência do cristianismo. Jesus, o Cristo morto, o Cristo ressurreto, o Cristo assunto ao céu, o Cristo prestes a voltar. Essa é a essência do cristianismo. E Jesus Cristo vai voltar mesmo, para buscar você e a mim. E o nosso clamor, nossa oração é: ora vem, Senhor Jesus. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado por Jesus Cristo morto e ressurreto, assunto ao céu e prestes a voltar. Volte logo, querido Jesus. Estamos desiludidos com o mundo, mas estamos apaixonados, obcecados pelo céu. Volte logo para nos levar para a cidade que é nossa, a nossa pátria, a cidade celestial, onde viveremos eternamente na tua presença. Volte logo, querido Jesus, e batiza a mim e aos meus irmãos com o Espírito Santo, pois é em teu nome, Jesus, que pedimos. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, e que Jesus te dê a paz.